Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre rapport. Rapport nada mais é do que a técnica de conexão que você precisa fazer com o seu cliente. É o que você precisa utilizar dentro do seu processo de vendas para fazer com que o seu cliente preste atenção no que você está falando, para fazer com que o seu cliente siga o processo com você até o final, que é o momento que você vai dar o fechamento e falar para ele efetivamente comprar o que você está oferecendo. O objetivo de você trabalhar com o rapport dentro da sua venda, dentro da sua corretora, passando essa informação também para os teus funcionários, é fazer com que o cliente final ele tenha a confiança no que você está falando. A gente nada mais faz do que vender um papel. A gente não entrega um produto efetivamente quando a gente está vendendo seguro. Então a gente tem que trazer ainda mais confiança para o nosso cliente. E se utilizar dessa técnica vai ajudar. Então agora eu quero te passar 6 coisas de como você vai caminhar nesse processo para conseguir aplicar dentro da sua corretora. A primeira delas é a sua energia, é a sua postura quando você está diante do seu cliente. Primeiro, se você entrar no teu cliente com uma energia ruim, com uma energia baixa, ele automaticamente pode perceber que você não está muito motivado em estar ali com ele. Contrapartida, você tem que perceber qual a energia que o seu cliente está. Ele é uma pessoa que fala mais acelerado, tipo eu aqui, que sou toda acelerada? Ele é uma pessoa que fala mais pausado, que pondera mais um pouco as coisas, é uma pessoa mais calma. Como é a pessoa que você vai estar falando? Então você precisa primeiro entender os sinais do outro, para você então poder começar a agir. A segunda coisa é, entenda quem é o seu público. Você vai falar com uma pessoa mais velha, você vai falar com uma pessoa mais nova. Quais são os jargões que essa pessoa utiliza? Ela tem algum termo específico? Ela tem alguma profissão específica que tem algum termo técnico que você precisa se adequar ao perfil dela? Então, por exemplo, você vai falar com médicos. O seu público é médico. Eu gosto muito de falar com médico porque é um público bem legal para trabalhar. Mas você pode estar falando com advogado, com engenheiro, com empresário, enfim. Qual é o público que você vai falar? Ele tem algum jargão? Tem alguma coisa acontecendo naquele cenário, naquele mercado que você precisa entender para poder utilizar os termos daquele mercado? Porque imagina, você vai num cliente e você começa a falar segurez com ele não entende nada do que você está falando, contrapartida você não fala nada do que ele está acostumado. Ele não vai se conectar com você em nenhum ponto. Então essa é a segunda dica, entenda quem é seu público e entenda qual o linguajar dele. O terceiro ponto é, modele a pessoa com qual você está falando. Então se a pessoa está falando num ritmo acelerado, lá atrás a gente falou, você vai ter que identificar qual é o ritmo da pessoa. Contrapartida, aqui nesse terceiro ponto, você tem que modelar ela para você trazê-la para você, para depois ela te imitar. A gente vai chegar nesse ponto ainda. Então você primeiro identificou quem era a pessoa, como ela era, acelerada, um pouco mais lenta, processa um pouco mais. Agora você vai começar a modelar a pessoa. Se ela está falando acelerado, você fala acelerado também. Se ela está falando um pouco mais lento, um pouco mais pausado, você fala da mesma forma. Então você vai se conectar com ela no ritmo daquela energia que a gente falou no início. O quarto ponto é, mostre para ela que você está interessado no que ela tem para dizer. Faça perguntas, é claro, que vão fazer com que você extraia informações para depois você tratar no processo de venda, porém, mostre para ela, dê para ela pequenos sinais que você está sim se conectando à medida que ela vai falando. Então você fez uma pergunta, você vai e concorda com ela, mostra, faz pequenos gestos, não fica mudo, parado, como se ela estivesse falando com uma porta ou com um ser inanimado, mas mostre para ela que você está entendendo, dê pequenos sinais de que você está ali com ela, faça a pergunta e mostre esses pequenos sinais no decorrer da conversa. O quinto ponto é não discorde do seu cliente, mostre para ele da seguinte forma, ok, entendo, mas e se... E complemente a frase de alguma forma. Não discorde logo de cara. A pessoa te fala alguma coisa, você responde, não, mas não é assim que funciona. Não fique na defensiva.
concorde com a pessoa, crie o rapport da pergunta e em seguida você conduza ela no que você precisa complementar. Então você fala, ok, eu tô aqui, eu entendi o que você está falando, contudo, porém, olha, e esse outro ponto? Você já analisou dessa forma? Responda para ela até mesmo com outra pergunta, fazendo com que ela própria enxergue outras possibilidades. E o sexto ponto, ajude a pessoa a solucionar os problemas dela. Então você vai ter criado toda essa conexão com ela dentro do processo. A partir daqui você vai auxiliar ela na solução do problema. Falando assim, fica até um pouco quanto complicado entender. Então eu quero dar uma dica bônus aqui para você, que é o de espelhamento. O que vem a ser isso? Você vai entrar num processo e você quer criar o rapport para você criar sintonia com o teu cliente e poder conduzir ele no processo de vendas. Então se você perceber que o cliente está assim, com os braços cruzados, significa que ele não está ali para o que você está falando, ele está se protegendo, de alguma forma ele não está, ou então ele está sentado para trás assim, pior ainda. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ele que você se conectou, coloque aqui, continue, imita ele e delicadamente você solta os braços e conduz o seu corpo para frente. Se ele conduzir o corpo dele para frente também, significa que ele está criando um rapport com você. A pessoa estava na defensiva, você se conectou com ela, porque o corpo fala, né? Já tem até aquele livro que fala que o corpo fala e é muito verdade. Você se conectou com ela, e delicadamente você conduz, você traz. Então, por exemplo, você vai apresentar alguma coisa, vai mostrar um cálculo, vai mostrar alguma coisa, você quer que ela assine alguma coisa para você. Então, você conduz ela delicadamente dessa forma. Dentro de todo esse processo que a gente falou, trazendo a energia, fazendo as perguntas. Então, tudo isso vai acontecer meio que simultaneamente. É meio complicado ainda da gente falar, nossa, quanta coisa, como eu vou fazer tudo isso? Eu vou mostrar um pequeno trecho do filme para vocês, que vai mostrar exatamente a cena da pessoa fazendo um rapport com o interlocutor, onde o personagem principal, ele tá chegando em casa e a dona do imóvel, que ele tá com o imóvel alugado, começa a disparar em falar toda agitada e ele vai criar um rapport com ela para tirar ela daquela sintonia e desviar do assunto que é o pagamento do aluguel. Vou mostrar o trechinho para vocês. Vem cá comigo. Eu estava cego, mas agora enxergava. Você tá fugindo, você não consegue nem olhar pra mim, cara. Você quer saber por quê? Porque você não é homem. Você não paga aluguel. Você não tem emprego. Você não tá na esquerda. Como é que você consegue viver assim, cara? Você é um vagabundo. Você não quer saber de nada. Você não se compromete com nada. Você tem que arrumar um emprego sim. Tem que conseguir se mexer. Arrumar dinheiro, cara. Você não pode viver assim. E olha pra mim. Responde pra mim. Vai, responde alguma coisa. Fala comigo. Responde pra mim. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? Não era sua conta. Problema na faculdade de Direito? Como sabe que faço direito? As pessoas não andam por aí com livros acadêmicos complicados sobre o falecido juiz da Suprema Corte. Você é um tarado, não é? Você andou me seguindo. Não, só reparei no livro. Só viu a beirada dele? Como é que podia saber? Eu já tinha visto esse livro 12 anos atrás, na faculdade, sentado no sofá na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo para ela ter uma camisinha. De algum modo, meu subconsciente recuperou aquilo. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Ou ela estava lá o tempo todo, eu só precisava acessá-la. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Comece com a história do Hastings. É interessante gramaticalmente. O cara era um idiota, o que dá credibilidade à teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria das decisões dele. Você pode procurar os filhos do escrivão. Eles adorariam falar com você, dar crédito ao pai. Isso daria informações de uma antiga exposição no museu, um artigo lido pela metade, algum documentário da TV pública. Estava tudo fervilhando no meu lóbulo frontal, misturando-se em um coquetel brilhante de informações úteis. Ela não tinha chance. Que interessante. O que você sugere? Você conseguiu ver nesse trechinho de filme como ele conseguiu conduzir em pequenas palavras que ele falou, ele se conduziu, ele se conectou com ela quando ele começou a falar acelerado, ele fez pergunta falando do livro, falando do direito, do treinamento que ela tinha, do trabalho que ela tinha para fazer, ele conseguiu conduzir isso dentro do processo, porque ele se conectou em rapport. E efetivamente o filme continua, aí não sei se você quer assistir ou não, se você quiser chama Sem Limites, fica aí para você assistir depois. Porém, aqui eu trouxe ele por quê? Porque eu quis mostrar a possibilidade de, numa vida comum, no dia a dia, você trazer o rapport. E dentro do nosso processo de vendas é a mesma coisa. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma te trouxe aí uma ideia, uma dica do que você vai começar a aplicar, ou pelo menos tentar começar a aplicar, porque não é no primeiro momento que a gente consegue.
começar a tentar aplicar dentro da sua corretora. Se você gostou, dá um joinha para esse vídeo, compartilha com os teus amigos, vai nos teus grupos de WhatsApp de corretor, compartilha lá com eles, ou se você quiser mais conteúdos, se inscreve também para nossa lista VIP, porque nem tudo eu consigo compartilhar por aqui. E você deixando o seu comentário, eu consigo saber exatamente que outros temas você quer que eu traga, que coisas você precisa, o que você está precisando na tua corretora. Divide comigo, tá bom? Para esse nosso vídeo é isso, e eu te vejo numa próxima oportunidade. Um abraço e tchau, tchau!